junto com a Adriana? Às vezes não dá certo. Amém. Olha, o culto de Santa Ceia é o principal culto que nós temos como juntamento da igreja durante um ano. E esse culto ainda é especial porque é a última Santa Ceia de um ano. E um ano que, mas está terminando esse ano. E que este mês de dezembro possa ser o melhor mês deste ano. Quem crê comigo? No culto da quarta-feira agora, no culto Santifica-nos, o pastor Marcelo com muita propriedade falou a respeito de mesa, de ceia. E ele direcionou a gente a pensarmos que mesa é lugar de compartilhar. Na quarta-feira então, toda quarta-feira que antecede o culto de ceia, é a antessala da ceia. Então a gente fala sobre ceia, a gente nos prepara para que hoje a gente possa sentar na mesa com o coração aberto de uma forma diferente. E a gente saiu da igreja aqui na quarta-feira pensando a respeito de compartilhar aquilo que Deus nos abençoou. Então mesa é lugar de você compartilhar mantimentos, compartilhar assunto, compartilhar ideias, dividir aquilo que você tem. E esse instante então da ceia, de compartilhar, a gente só compartilha para somar para o reino, que você divide o que você tem com aquele que não tem, isso soma para o reino. Isso faz todo sentido para cristianismo, para evangelho, é dividir o que você tem para somar para o reino. E hoje não diferente, nós vamos continuar nesse assunto de mesa, que o convite é vem para a mesa, vem para a ceia. E na mesa, além de ser um momento então de compartilhar, é um momento de conexão, de conectar pessoas através de uma mesa. E eu quero ler um texto, Evangelho de João, o capítulo é o 13, e os versículos serão do 1 ao 15, do 1 ao 15. Diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou ainda mais. Diga comigo assim: amou até o fim. Diga: amou até o fim. No 2, estava sendo servido o jantar. O que estava acontecendo? Diga: estava sendo servido o jantar. E o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. 3, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa. Onde Jesus estava? Levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde porém entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus
tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Feche os seus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra ela é eficaz e poderosa, e nela nós encontramos transformação de mente. Nesta manhã, pessoas saiam daqui com suas mentes transformadas, pessoas saiam daqui encorajadas a terem uma vida transformada, pessoas saiam daqui convictas que Jesus é quem lava os pés e dá um novo recomeço, e que assim aconteça, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O ambiente de mesa e o ambiente de estar à mesa sempre aproximou pessoas. Eu não sei quais são as experiências que vocês têm quanto à mesa. A maioria tem a lembrança de bons momentos, de matar a saudade, de receber pessoas, ou de ser recebido por pessoas, de você apresentar o melhor que você pode preparar, e de estar em uma mesa que o que foi apresentado foi o melhor que pôde ser apresentado. E nesta mesa de hoje da Santa Ceia, o Senhor Jesus ele já está aqui, porque crendo na palavra, que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, Ele se faz presente. Eu já creio que Ele já está na mesa para te receber. Então a mesa desta manhã é maior do que a melhor mesa que você já se assentou. Eu não sei qual foi a tua melhor mesa que você se assentou, mas esta, sem sombra de dúvida, eu te asseguro, é a melhor mesa que você poderia estar neste ano. Porque é a mesa então que aproxima pessoas, e pessoas de Jesus. Escolhe uma pessoa que está ao seu lado e diga para ela: seja bem-vindo, ou seja bem-vinda a esta mesa da conexão. Diga. Ai não, vocês não estão animados. Escolhe uma pessoa só. Escolhe uma só. Não dá para escolher, está no meio de... Então não sei, dá um jeito, se vira. Você vai dizer: seja bem-vindo ou bem-vinda à mesa da conexão. Pergunta para ela se ela crê. Amém? Você crê nisso? Então aplauda o Senhor. Eu fiz isso porque a Marcele pediu para que eu fizesse isso. Dissesse uma pessoa para outra: seja bem-vindos a essa mesa, a mesa da conexão. Interessante que onde e quando aconteceu essa mesa? Acontece em Jerusalém, no cenáculo, logo depois que Jesus entra em Jerusalém, na entrada triunfal. Aí Jesus ele reúne só os discípulos, aqueles próximos. E nessa mesa então estava preparada a mesa pascal, que era a mesa então que era montada numa tradição judaica, que viria a lembrança de quando eles saíram do Egito e eles foram libertos de escravos para livres. Então eles se reuniam para uma refeição, e ali então tinha comida, tinha bebida, e ali eles se fartavam. Só que em um determinado momento dessa ceia, o Senhor Jesus ele chama a atenção dos discípulos e diz assim: olha, agora é o seguinte, este pão é o meu corpo, e este vinho é o meu sangue, que será derramado por vós. Aí o texto de João 13,5 diz assim, ó: depois disso,
derramou a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Naquela época usava-se sandálias de couro, que elas eram abertas, porque por onde eles andavam e os caminhos eram de terra e muita pedra e muita poeira, e constantemente os pés de quem caminhava nesse terreno ficavam sujos, só que um pouquinho além, ficavam muito sujos. E era costume, quando chegasse na casa de alguém, lavar os pés. E a casa que tinha um servo, no sentido de escravo, era o escravo que iria lavar os pés e enxugar, como um ato de hospedaria generosa, como seja bem-vindo, entre na minha casa e fique confortável. Só que quem fazia esse serviço na casa que tinha o escravo, era o escravo menos qualificado e menos capacitado para qualquer atividade. Então aquela função de lavar os pés de um visitante era do escravo que tinha menos capacidade de fazer qualquer coisa. O piorzinho, na capacidade de produzir algo, era quem lavava os pés. Interessante que Jesus, sendo rei, ele levantou da mesa, tirou sua capa, pegou uma toalha, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Olha o Jesus que nós servimos. Ele desce a uma posição de escravo, servo no sentido de escravo, mas não como um escravo qualquer, é um escravo desqualificado de qualquer outra função específica, para lavar os pés dos discípulos. E como estavam aqueles pés? Como estavam os pés dos discípulos? Sujo, muito sujo. Só que vai além disso, tinha crostas, estavam com rachaduras, as unhas eu creio que encardidas, e entre os dedos havia um pequeno lodo por causa da terra e do suor, cheiro de couro de animal misturado com suor. Esse é o cenário dos pés dos discípulos que se achegaram então para a ceia do Senhor. Quantas vezes você já se sentiu igual aos pés dos discípulos? Quantas vezes você já se sentiu sujo, muito sujo, com crostas, cascudo, lodo, por causa do suor? Quantas vezes você já se sentiu exatamente assim, desmerecido, rejeitado, excluído? Quantas vezes? Só que Jesus então, ele desce do trono e vai para o chão fazer o serviço que o pior servo iria fazer. Jesus, ele está provando para a gente, que na mesa da conexão, do maior ao menor, do rei ao servo, do mestre ao discípulo, Jesus amou e amou até o fim. Indiferente de como a pessoa está, se suja ou encardida, indiferente, Jesus, ele prova para a gente que ele continua nos amando. Só que o amor dele vai até o fim. Ele não deixa de te amar no meio do caminho. Ele não se cansa de você. E ó, que você pisou na bola já. Você disse que iria fazer, não fez. Disse que iria, não foi. Disse que iria mudar e não mudou. Queria assumir, não assumiu. Mas mesmo assim ele continua te amando, porque ele amou até o fim. Aí no texto de João 13:15 diz assim: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Engraçado que você já passou por experiências incríveis como essa.
de estar sujo, sobrecarregado, pesado, imundo, cheirando mal, com lodo, e Jesus se limpou. Se eu perguntar para algumas pessoas se manifestarem, muitos irão levantar a mão e dizer: pastor, eu era assim. Eu era cascudo, cheirava mal, tinha lodo. Mas um dia eu aceitei Jesus e minha vida foi transformada. Eu passei a sentir alegria, felicidade, prazer. Voltei a sorrir. Voltei a ter desejo de conquistar, de fazer a diferença. Engraçado que quando Jesus se transformou nessa estação que você estava vivendo, Ele não te condenou, Ele não te acusou, Ele não te apontou. O que Ele fez? Ele te limpou. Ele cuidou de você, Ele te sarou. A tua saúde foi restaurada. A tua pele foi limpa. O mau cheiro saiu. O visual foi transformado. Porque Ele te amou até o fim. Só que o tempo passa. Passa ou não passa? Hein, Valtinho? Passa e passa rápido. E nessa passagem de tempo, muitos de nós acabamos nos decepcionando, nos frustrando com atitudes de pessoas que você confiava que ela iria estar com você até o fim, que ela tinha uma palavra de ânimo, que ela iria te socorrer, te ajudar, era a pessoa. Mas o tempo passou e a gente se decepciona, a gente se cansa. Mas Jesus, Ele continua nos amando. Engraçado que o tempo passa e novas estações surgem, você querendo ou não. Não é assim? Quantos de vocês já tiveram experiências incríveis com Jesus? O tempo passou e parece que você voltou a andar com os pés sujos, muito sujos, cascorento, pesado, cheirando mal, cheio de lodo. Mas você não queria, foi a circunstância que te empurrou ou te jogou para uma condição como essa. E eu sei que a vida não tem sido fácil, eu sei. Quantas vezes você pensou em desistir, em parar, em abandonar tudo, jogar tudo para o alto? Talvez você está aqui hoje dizendo: é a última vez que eu vou. Parece vidro, né? Mas não é. Quantas vezes você já pensou em desistir? Ou se você está aqui dizendo assim: a última vez, sabe de uma coisa? Eu vou pro arrebento, não quero nem saber mais de nada. Ah, não falaram que eu sou folgado? Então você é folgado. Não falaram que eu sou doida? Então você é doida. Mas você já teve uma experiência forte com Jesus. O texto de João 16, 32 e 33 diz assim: aproximando-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, segura essa. Terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Porque às vezes parece que nós estamos numa roda gigante, muito louca, muito doida, que numa hora você está bem, empolgado, animado, daqui a pouco parece que tudo virou de ponta cabeça. A mulher ficou endemoniada, o filho endemoniado, o marido endemoniado, você ficou endemoniado, parece que tudo virou de ponta cabeça. Ei, mas tem de bom ânimo, Jesus venceu, e se Ele venceu e nós cremos nele, nós também iremos vencer. Só um pegou. Se Ele venceu, nós vamos vencer também. Melhorou. Se Ele venceu, nós iremos vencer também. Agora, para arrebentar, se Ele venceu, eu e você iremos vencer também. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ajuda eu a pregar, vai, aplauda o Senhor. Se Ele venceu, nós venceremos também. Então o tempo ruim, a estação ruim, ela volta. E se voltar, nós iremos vencer. Jesus já sabia o que você está passando e pensando. Jesus já sabia quando você entrou aqui esta manhã o que você estava passando e pensando, e já te deixou uma palavra. Pergunta gritando: qual, pastor? Para valer agora, vai.
Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Diga, tenha bom ânimo. Eu vou te desobedecer, Marcelo. Não vou falar para as pessoas falarem do lado. Diga, tenha bom ânimo. Diga para mim agora, grita para mim. Diga, tenha. Me encara e diga, tenha bom ânimo. Aplauda o Senhor por isso, porque eu creio que nós teremos bom ânimo. E por vezes nós ficamos abatidos, ficamos desanimados também, em circunstâncias dessas estações que nós vivemos. Circunstâncias e situações, Sandra, que parece que está nos sufocando. Sufocando os seus relacionamentos, os seus desencontros emocionais, as suas dúvidas, seus medos. Parece que você está numa panela de pressão. Eu gosto de usar essa expressão, panela de pressão. Eu não sei se você já viveu esse momento de pressão em crise. Pessoas que vivem momentos de pressão, pressionados, e parece que não melhora nada. Hein, Paula? Parece que tudo vai piorando, 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 a pressão aumentando, e não tem fim, cada vez pior, pior, pior. Mas tenha bom ânimo, que essa pressão vai acabar. Porque tem uma mesa posta, a mesa da conexão com Ele de novo. João 20:19 diz assim. A Raquel é mais rápida do que eu. 20:19, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Qual é a tensão que você está vivendo? Qual é o medo que está te dominando? A idade está passando e parece que nada grande acontece na tua vida. O tempo passa e parece que a tua vida sentimental está cada dia mais para trás. Você não consegue mais enxergar você prosperando financeiramente, se envolvendo na igreja, se entregando para servir. Eu não sei qual é a pressão que você está vivendo hoje, por causa da circunstância. O que eu sei é que os discípulos estavam escondidos, trancados, com medo dos judeus, porque os judeus já estavam correndo atrás, porque o mestre já havia sido morto na cruz. Agora era perseguição para quem seguia e servia Jesus. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo na sua vida. O que eu sei é que a palavra é de Jesus para a tua vida: paz seja com vocês. Jesus nessa manhã, Ele arrebenta esta porta a qual você estava se escondendo e diz: a paz seja com você. Em meio a esta pressão, a tua mente que não para de trabalhar dia e noite, você não consegue ser livre e liberto do caos, mas a paz seja convosco. Jesus, Ele tem sempre uma oportunidade para a gente, para você recomeçar, porque a mesa já está posta, a mesa da conexão. Lembra dos dois discípulos caminhando para Emaús? Estavam desnorteados, desorientados, porque o mestre havia sido morto, e agora havia perseguição sobre os discípulos de Jesus. Pedro já havia negado. Eles estavam dispersos, e aqueles dois discípulos caminhando então um com o outro. E agora, o que vai acontecer? Aí Jesus se aproxima em meio aos dois homens atribulados. Ei, quantas vezes Jesus já se aproximou de você em meio você estando tribulado? Alguém trouxe para você uma palavra de ânimo, na igreja você ouviu uma palavra de ânimo, alguém te animou e você disse: ei, não é o suficiente, eu preciso de alguma coisa mais forte. Era o próprio Jesus falando com você e você não deu crédito, semelhante ao que aconteceu com os discípulos. Em 24, 30 e 31, quando estavam à mesa com ele, tomou o pão, deu graças, partiu. Lucas 24, 30 e 31. Raquel, quando estavam à mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles.
Agora os dois discípulos estavam em uma mesa da conexão, não a mesma mesa do cenáculo, que Jesus então se apresenta como o pão e o vinho, porque naquele instante eles reconheceram Jesus como mestre, como Senhor e como Messias. Mas veio o período de tribulação, o tempo de perseguição, de peso, de dor, de solidão, e eles estavam desorientados. Mas mesmo assim, Jesus, ele prepara uma nova mesa para aqueles discípulos que estavam desorientados. Eu não sei como você está nesta manhã, e eu digo desorientado não no sentido de desesperado, querendo, não, no sentido de não ter mais um olhar de esperança, de perspectiva para 2023, com um desejo de vencer, de se envolver. É nessa perspectiva então, que nesta manhã o Senhor te convida para uma segunda mesa. Você já não teve um momento incrível com o Senhor? Quem já teve um momento incrível com Jesus? Você já teve esse momento com Jesus? Através de uma canção, de uma oração, de louvor, de uma palavra, de uma profecia, não sei. Você já teve esse momento. Mas agora talvez você se encontre abatido, triste, desanimado, fadigado, decepcionado com alguém, com pessoas, com um pastor, com um bispo, com um apóstolo, com um general, com sei lá com quem. Você se decepcionou. Mas agora, ei, o Senhor Jesus está te convidando para uma segunda mesa. E essa segunda mesa é a mesa da conexão com Ele. Aí Jesus, Ele nos deixa o exemplo da humildade, de sermos humildes, de vivermos a humildade. E Ele lavando os pés dos discípulos. Eu não sei se você vai lavar os seus pés pela primeira vez hoje. Não sei se você está aflito ou aflita, inseguro ou insegura, com medo, como os discípulos estavam. Não sei se você vem para a mesa para recomeçar de novo. O que eu sei é que a mesa da conexão está posta, e ela vai te dar uma nova direção, um novo caminho. O que eu sei é que Jesus desceu até o chão, fez o serviço que nem um escravo comum iria fazer. Era o pior escravo. E Ele fez isso para te limpar. A mesa só está posta porque este ambiente, ele é cristocêntrico. E amamos a Deus. Eu te convido a fechar os seus olhos. Feche seus olhos por um instante, por favor. Esta mesa faz todo sentido para a gente. Nós amamos a Deus, porque a nossa proposta é cristocêntrica. Nós conectamos a pessoas porque nós nos preparamos para isso. E nós compartilhamos a fé, porque quem divide, soma para o reino. E o Senhor Jesus, Ele te convida a cear nesta manhã. Eu não sei qual é a tua condição, como eu já disse. Se é de lavar os pés pela primeira vez, como Jesus fez aos seus discípulos no cenáculo. Se é como um aflito, aflita, como os discípulos. Ou se você vem para a mesa da conexão para recomeçar. Eu não sei. O que eu sei é que você não vai sair do mesmo jeito que você entrou aqui nesta manhã, porque foi Jesus que te trouxe aqui.
Feche os seus olhos. A me cercar e em todo tempo eu sei me amas, eu sei me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Quem pode participar da ceia? Vocês perceberam então que Judas estava à mesa com os discípulos? Que Jesus lavou os pés de Judas? Jesus poderia: ei Judas, ei, você não, porque eu sei que você já tramou, eu sei. Mas o texto diz que Jesus sabia que Judas, o traidor, já estava no meio deles. Ele não tirou Judas. Por isso nós não iremos tirar ninguém da mesa. Mas que você possa então entender que a ceia não é simplesmente um pãozinho bem produzido e um cálice contendo um suco de uva bom, um alimento, mas sim o pão que representa o corpo, e esse suco que representa então o sangue de Cristo. Isso tudo foi pago um alto preço. Pastor, eu não quero saber desse negócio de Jesus para minha vida. Como eu estou vivendo tá bom, eu estou tranquilo, estou de boa com esse negócio de crente. Não tem problema nenhum não. Eu também já fui assim. Fica tranquilo, aquiete o coração, fique em paz. Ninguém vai te condenar, ninguém vai te julgar, ninguém vai colocar peso sobre você. Mas eu creio que a oportunidade que você tem, que através desse pão e deste vinho, você recomeçar uma nova caminhada, uma caminhada de fé, viver algo diferente em Jesus. Talvez te falta forças, coragem para você se entregar, você aceitar Jesus, ter uma vida diferente. Então o pão e o vinho são esses elementos que vai nos fazer a lembrança do corpo e do sangue de Jesus, que vai nos impulsionar e nos encorajar a ter uma vida diferente. Talvez você não saiba o que vai acontecer com você se você perder a sua vida hoje. Você tem essa dúvida. Mas o pão e o cálice nos aproxima, nos direciona para um caminho. E sabe qual é a restrição? É você analisar a tua vida, e se você encontrar falha, encontrar erro, pecado, se você tem sido egoísta e não tem dividido, que você possa então dividir, que você possa então entender que vale a pena pedir perdão, recomeçar, porque a mesa da conexão já está posta. Depende de você querer participar dela ou não. Então feche os seus olhos. Se você vai ser lavado pela primeira vez, se você vai ser lavado para recomeçar, ou se você está aflito, que você mude todas estas condições para o caminho de Jesus. Analise a tua vida, analise a tua vida, analise a tua vida e recomece. Diga que você vai recomeçar, diga: Jesus, eu vou recomeçar, porque eu creio no perdão dos meus pecados, eu creio na redenção, eu creio que Jesus, Ele morreu para que eu pudesse ter vida e vida abundante. Senhor, direciona essa pessoa para um novo caminho, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Olha, só um instante, elas vão servir a ceia. Se você optou em não participar da ceia, fique à vontade, eu já disse isso.
mas só fique em pé quando a pessoa ao seu lado ficar em pé também. E se você pegar os dois elementos, fique em pé, tá bom? Pode servir. Me guia, e eu sei, me ama. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Levante o pão. Todos que vão participar estão os elementos. Só a banda vai depois. Feche seus olhos e levante o pão. Senhor, em nome de Jesus, que este pão nos traga a memória do teu corpo entregue naquela cruz. E que quando nós participarmos deste pão, nós venhamos viver intensamente o Senhor em nós. Aleluia. Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão da vida. E Ele te trouxe para esta segunda mesa nesta manhã. Que quando Ele consagrou o pão e deu àqueles dois discípulos que estavam aflitos, os olhos dos discípulos foram abertos e eles ali entenderam que era Jesus. O que vai acontecer na tua vida nesta manhã? Você vai entender quem é Jesus e o que Ele é para você. Na noite em que Jesus foi traído, Ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo partido por vós. Se prepare para comer deste pão e receber Jesus em você. Coma do pão sem pressa alguma. Se você pode, adore. Adore aquele que já estava te esperando para esta mesa. Ele já estava te esperando para te conectar com Ele de novo. Levante o cálice. Depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Se prepare para beber do cálice e na sequência amassar o copinho, representando
o domínio sobre o pecado, porque esse sangue te purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus naquela cruz. Beba do cálice e na sequência amasse o copinho. Se rompeu, a pedra rolou e um novo caminho já está proposto para você. Se você crer, grita amém. Faz assim, que Senhor venha te fazer com que você viva a melhor semana dos últimos tempos, uma semana a qual nós iremos direcionar para o mês de dezembro, que eu creio que ainda pode ser o melhor mês do ano de 2022, que nós iremos projetar 2023, um ano para nos firmarmos, um ano para crescermos com estancados ou sobre uma estaca firme, forte, verdadeira e eterna. Se você crê, diga amém. Que o Senhor Jesus venha te abençoar, e a graça de Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão com o Espírito Santo, seja com todos vós. E todos digam amém. Para valer agora, e todos digam amém. A última vez, para glorificar aos céus e abalar o inferno, e todos digam amém. Valeu! Deus abençoe vocês. Tenham uma excelente semana. Vai ser a melhor semana deste ano, eu creio.